Good morning and welcome to Forex Plus TV. Today is Friday, February 26, 2010. I'm Remy with your Forex Plus market update. Ok, aqui é Mr. Sky, agora 16 horas e 47 minutos do dia 9 de março de 2016 e teremos daqui a pouco às 17 horas, fuso horário GMT-3, teremos a divulgação de uma notícia que afetará diretamente o dólar da Nova Zelândia e eu estou aqui com o par do dólar da Nova Zelândia versus o dólar dos Estados Unidos aberto, mostrando todo o movimento deste dia. E a primeira coisa a se fazer antes de operar em uma notícia de alto impacto é estudar um pouco essa notícia, se preparar antes, e é o que eu vou fazer agora nesses minutos que faltam antes da divulgação. Faltam 12 minutos. 12 minutos, se você quiser já avançar 12 minutos para ver o desenvolvimento, mas espere, é importante você considerar o que eu vou dizer aqui para aumentar a eficiência em operações em notícias de alto impacto. Bom, essa notícia é sobre a taxa de juros da Nova Zelândia. Resumidamente, se a taxa for aumentada, for maior que a previsão, isso é bom para a moeda, nós veremos a valorização do dólar neozelandês, mas caso contrário, se for abaixo, nós veremos a desvalorização. E é importante considerar isso porque a maioria dos traders não sabem essas notícias, senão no momento da divulgação, exatamente às 17 horas. Terão também outros eventos durante o dia, note discursos, né, durante o mesmo horário e também um pouquinho mais à frente. Mas o show começa mesmo às 17 horas, fora o pré-show, né? Porque o dia de hoje já foi bem volátil, bem movimentado nesse par. Já teve uma grande alta, está tendo agora uma pequena correção. E para onde operar? Note essa alta. Essa alta aqui ela foi gerada especialmente por causa da especulação de que muitos investidores acreditam que finalmente, depois de muito tempo, a taxa de juros será aumentada, então muitos já foram comprando e estão com posições abertas até agora. Alguns já estão saindo da operação, por isso que deu essa queda aqui, ó. Essa queda aqui está sendo resultado de que alguns estão saindo da operação antes da divulgação da notícia. Mas, aparentemente, a maioria continua acreditando na valorização do dólar neozelandês. Eu não tenho posições abertas nesse momento, nesse par, mas eu pretendo abrir. E eu quero falar sobre isso. Olhando o histórico dessa notícia, nós vemos que ela se manteve. Vejamos, ó, em 22 de julho de 2015, a previsão, o dado atual, né, a previsão foi de 3%. E o dado foi de 3%, então foi igual. Em 9 de setembro de 2015, a previsão foi de 2,75% e o dado veio igual. E veio igual durante 28 de outubro de 2015, 2,75%, o dado bateu certinho. 9 de dezembro de 2015, previsão 2,5%. E o dado 2,5%. E agora, dia 27 de janeiro de 2016, também manteve-se a 2,5%. E a previsão de hoje, quanto é que é? Eles estão prevendo ainda 2,5%, mas alguns investidores acreditam que vai haver surpresa. Por isso, muitos compraram desde o começo do dia, desde a abertura do mercado europeu, e continuaram comprando na
transposição entre o mercado europeu com o norte-americano, e depois também o gráfico continuou subindo no decorrer do mercado norte-americano, e nós vamos ver daqui a pouco, faltando 8 minutos, a abertura de uma nova vela. Que você está vendo o gráfico de 1 hora e o gráfico Renko do mesmo par. Aqui eu tenho o gráfico de 1 hora por vela e aqui 10 pips por ponto. E para mim esses dois dados são importantes. Bom, agora nós precisamos definir os níveis. Eu gostaria de operar com 25 pips em risco, mas em uma notícia como essa, vamos supor que eu acerte a direção. Só que ele vai na direção contrária por um momento antes de ir a favor da minha operação. Nesse caso, 25 pips é muito pouco. E vamos supor que eu venda. Então eu estabeleço uma venda, stop loss a 25 pips acima, e a notícia sai. E ele sobe 30, 40 pips, mas depois ele já cai 50, 60, 70, 80 pips assim, de uma vez só. Então eu teria acertado a direção, mas a minha operação não teve cobertura suficiente para se manter ativa até gerar o lucro. Então é importante estabelecer níveis adequados. E quantos são esses níveis adequados? Primeiro nós precisamos entender o quão importante é esta notícia. Vejamos o histórico dela. Eu citei aqui algumas datas para você. E eu citei 5 datas e eu bati no gráfico já antes de começar a gravação desse vídeo, esses dados no gráfico. Eu bati a foto, a screenshot desses gráficos e aqui estão. Vamos começar por 7 de julho de 2015. Em 7 de julho de 2015, note, aqui essa vela maior marcada foi o momento de divulgação desta notícia. Note o forte impacto. Embora ali esteja às 18 horas, é por causa do fuso horário aí que adiantou 1 horinha, mas as notícias são sempre divulgadas no mesmo horário lá da Nova Zelândia. Seguindo, nós vamos para 9 de setembro de 2015. Aqui está. Vamos ver se você acerta qual é a vela. Se você disse que é essa vela, essa grande vela vermelha e a maior de todas, você acertou. Foi o dado divulgado. Bom, deu nisso aí. Seguindo, novamente, nesse caso não foi essa vela grande de baixa, foi essa vela verde aqui, ó, de alta, ok? Provavelmente uma grande surpresa para todos, mas acontece, e pode acontecer hoje também, quem sabe, vamos ver. Essa grande vela de alta, em 12 de dezembro de 2015, muito maior do que qualquer outra vela, e finalmente, aqui bem próximo, em 27 de janeiro de 2016, nós tivemos essa queda, e essa primeira queda, com certeza baseando-se na especulação da maioria. E essa outra queda foi a consequência aí após a divulgação da notícia. E para hoje nós não sabemos, tem especulação, muitos estão acreditando que vai subir. E por isso muitos já compraram. Faltando agora 4 minutos, já deixa eu preparar os níveis. Nesse caso, essa operação, eu vou fazer algo diferente. Eu vou estabelecer aqui uma parada de 50 pips, talvez seja o suficiente. 50 pips talvez seja o suficiente. Eu vou operar buscando 125 pips em lucro e eu vou ter um trailing stop de segurança de 25 pips. Ok? São níveis bons e o que eu preciso agora é estabelecer uma direção. Bom, tecnicamente está para compra, fundamentalmente está para compra. Esse pessoal saindo aí, eu acredito que seja decorrente daqueles que estão saindo para não entrar durante a notícia.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar um pouquinho mais. Eu acho que já está na hora aqui. Agora eu vou tentar pegar um spread bom. Não foi muito bom. Peguei a 2,8. Queria pegar a 2,6, mas ele está bem oscilante. E agora, posição aberta. Não resta mais nada, senão aguardar. Pode ser que ele caia um pouco ainda, por causa dos que estão saindo. Eles estão aguardando, estão saindo. Vamos ver o que é que acontece. Faltando 2 minutos. 2 minutos. Cravados. Você vê aqui, ó, que pelo Renko, ele criou oportunidades de alta, 2 pontos de entrada. Olha só, caiu um bom tanto agora. Vai gerar um novo ponto Renko aqui de baixa, que equivalem a 10 pips. E subiu, está se retraindo. E note que ele vai disparar, acredito que para as duas direções. Eu acredito que ele dispare para as duas direções. Ó, já está gerando aí um pequeno lucro, mas isso não é relevante agora. O que é relevante é o que vem daqui a pouco. O que vem daqui 1 minuto cravado. Você vai ver a abertura da nova vela bem aqui. E eu vou deixar aberto aqui para a gente atualizar e ver qual vai ser o dado atual. Também, se for abaixo da previsão, então você vai ver o gráfico disparando para baixo. E aí a operação vai atingir o seu stop loss. Mas eu só estou operando nessa notícia por conta de seguir a tendência. Ela está tecnicamente indicando para cima e fundamentalmente também está indicando para cima. Então, eu quero correr esse risco porque, sinceramente, eu prefiro ter essa perda do que ver E aí, o momento do estouro da notícia. Que incrível! Trinta segundos para fechar o primeiro minuto. O Renko também formou aí uma grande sequência de uma vez só. Olha quantos pips. Ele estava aqui a 1, gerou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 pips. E o spread já vai se estabilizando agora. Ele dispara no momento da divulgação da notícia, mas depois ele começa a se estabilizar. Agora eu posso buscar por uma breve retração, caso o Renko me indique isso. Eu já deixo os níveis configurados e eu já posso me preparar. Deixa eu diminuir o zoom. Eu já posso me preparar para uma operação. Veja que a vela cobriu todo o movimento de alta, que já era grande. O movimento de alta do dia de hoje já era um movimento bem grande. E vamos ver aqui rapidamente, enquanto ele está se encontrando aí. Ele vai gerar um ponto de alta.
Tá quase gerando um ponto de alta. Ok? Mais uma operação e vamos ver como ela segue. Enquanto isso, vamos dar uma olhada na notícia. Isso é só para uma questão de... Ah, foi por isso. Olha só, nós temos aqui uma previsão abaixo de 2,25, então menor do que o esperado. Ok, ele criou aqui um nível de alta, mas isso é só uma breve correção, porque pela lógica ele vai continuar caindo, mas ele pode subir um pouco, não muita coisa, creio eu, porque a reação, né? Nós não vemos o mercado seguir de forma linear. Ele segue subindo e descendo, subindo e descendo. Bom, o Renko já registrou o ponto, está confirmado. Agora vamos ver quantos pontos mais esse ponto de alta pode gerar, ou se ele volta para baixo e gera um novo ponto Renko de baixo. E nesse caso, a gente entra no ponto Renko de baixo. Vejamos o que acontece a seguir. Logo nos primeiros segundos foi fantástico, aquela queda gigantesca ali. Foi nos 30 primeiros segundos essa queda todinha do Renko que você está vendo. Foi incrível, eu fico fascinado com esses movimentos. Mas tem um alerta a ser dado que eu acho muito importante, é que você tem que verificar se a sua corretora é de confiança. Por exemplo, a FX Pro respeita os níveis tanto de lucro como de prejuízo. Há corretoras que não respeitam esses níveis. Se o mercado for muito rapidamente, você pode ficar até mesmo negativado na sua conta, dependendo do risco que você assumiu e do movimento. Isso aconteceu dia 15 de janeiro de 2015, o tão citado, tão mencionado, para mim foi o movimento mais incrível do ano, que foi no franco suíço. Eu estava presente e aquilo foi demais. Eu não operei, eu não estabeleci operações e eu me arrependi muito, porque eu certamente queria ter participado daquele movimento e, pela minha corretora, ela arcou com prejuízo, ela tomou um grande prejuízo, mas ela foi fiel aos níveis de parada dos clientes. Ó, vai gerar um ponto Renko aqui de baixa e eu vou entrar nele. Ok, posição aberta. Vai fechar o minuto. Faltam 45 segundos. E olha que curioso aqui, o stop loss bem no nível mínimo do dia antes da divulgação desta notícia. Tá aí novo ponto Renko de baixo. Agora é só deixar desenrolar. E agora ele vai seguir, vai demorar um pouco para se concluir. Ele vai seguir. E eu volto com você para ver o resultado final posteriormente.
Ok, agora 19 horas, o mercado acabou de encerrar as suas atividades do dia 9 de março de 2016 e eu vou também encerrar essa operação que estava aberta. Ela lucrou poucos pips, 12 nesse momento, 13 pips. Bom, eu vou fechá-la. E pronto. Bom, então tivemos aí duas operações de perda e uma de vitória, uma pequena de vitória. E em um total nós tivemos, então, em contabilidade de pips, menos 55 pips, menos 25 pips e mais 13 pips. Vamos ver quanto que isso bate na calculadora. Então, menos 55 menos 25 mais... Então, nós temos um total de 80. Então, 80 menos 13. E essa foi a perda total destas três operações, abatendo o pequeno ganho das duas perdas. Temos um total de 67 pips negativos. Agora, eu quero dizer para você por que é importante você fazer esses cálculos de risco. Bom, eu fiz o dimensionamento correto da operação. Eu calculei 125 pips para um take profit e 50 pips contra. Então, eu busquei uma oportunidade positiva mais do que 2 vezes o tamanho do meu risco. Um risco de 50 pips, uma oportunidade de 125 pips. E o dimensionamento foi correto, porque eu previ que ia ter um movimento forte como esse. Infelizmente, eu abri uma compra, mas o dado real foi de uma venda. Então, certamente não fui só eu surpreendido com essa notícia, porque muitos dos que vieram comprando logo aqui de baixo continuaram na operação também acreditando no que eu acreditei. E, infelizmente, eles ou perderam grande parte do seu lucro, ou também a operação acabou se revertendo em perda. Claro, uma perda menor do que a que eu tive, mas esse foi o grande movimento gerado em uma vela capaz de... Veja, em uma única vela ele foi capaz de cobrir todo o movimento de todas as outras 23 horas do mercado. Então, nenhuma das outras velas do movimento completo das 23 horas se comparou ao movimento dessa única hora, aliás, desse único minuto, porque todo esse movimento foi feito praticamente em um único minuto, o primeiro minuto. E aí é que tá, se eu espero para olhar a divulgação da notícia, eu não vou conseguir entrar na operação. Então, ou eu tenho que entrar minutos antes, horas antes ou depois. Mas nesse caso, ele apenas teve volatilidade no momento da divulgação da notícia. Depois ele parou, se estabilizou e então o mercado fechou. Tenho mais coisas importantes para dizer. Eu abri 3 operações. Operando com uma conta conservadora, na primeira operação eu teria assumido um risco máximo de 1%, que deu 55 pips. Na segunda operação, eu teria assumido um risco máximo de 0,5%, que foram os 25 pips. E na terceira operação, também um risco máximo entre 0,5% a 1% no máximo. Então, supondo que eu tivesse feito estas operações em uma conta conservadora, eu teria perdido aí no máximo 1,5%, um pouco menos de 1,5%. Porém, veja, eu já fiz operações como essas onde eu me dei bem. Por isso que eu acho interessante você assumir um risco menor em busca de uma oportunidade maior. Eu já ganhei operações em que eu assumi um risco de 50 pips,
e uma recompensa de 100 pips, ou seja, o dobro. Então, arriscando 1%, eu teria ganho 2%, 2,5%. Por isso eu digo que vale a pena, mas nem sempre dá certo. Infelizmente, dessa vez não deu certo. Só que aqui eu não operei em minha conta conservadora, eu operei em uma conta de baixo capital para uma oportunidade, uma metodologia que é a metodologia do Desafio Forex Golden Eagle. Veja, eu gravei em outras aulas as operações onde eu comecei super bem. Eu venci a primeira operação, venci a segunda operação, perdi a terceira, venci a quarta. No dia de hoje eu busquei uma venda aqui, imaginando que o mercado já havia subido bastante e pela lei da Fibonacci ele pudesse se retrair, mas não aconteceu. Então eu perdi. E aí, com o saldo que me sobrou das outras vitórias, eu decidi arriscar esses 50 pips nessa operação. Infelizmente não deu certo. E então essa conta aqui de baixo capital, ela caiu um pouco mais. Mas a moral dessa aula, a grande lição, é ideal que você sempre busque oportunidades excelentes, assuma riscos controlados. Todo risco que eu assumi aqui foi um risco controlado. Mantenha a sua capacidade intelectual e emocional em ordem e faça como eu fiz. Antes, você quer operar antes de uma notícia? Então se prepare com antecedência. Você viu que eu calculei o dimensionamento, calculei o stop loss e deu certo, mas eu operei na direção contrária porque a notícia certamente não surpreendeu só a mim, surpreendeu a muitos. E parabéns para você que operou nesse dia e que conseguiu aproveitar esse grande movimento aí de mais de 100 pips. Finalmente, quero finalizar com a frase: sem riscos, sem assumir riscos, você não vai conseguir recompensas. Sem riscos, não há recompensas, mas certifique-se de assumir apenas riscos ideais, nunca riscos desnecessários. É isso aí, e ao nosso sucesso, te vejo lá.